É isso aí, nação rubro-negra! Jorginho chegou e foi recepcionado pela torcida do Mengão no aeroporto. Vamos ver a matéria do programa SBT Esportes, link na descrição. Agradecimento ao Fla News React, se inscreve lá também, link na descrição. Ainda neste vídeo, tudo sobre a proposta do Flamengo por Jorge Carrascal. O atleta é um verdadeiro camisa 10 e pode pintar no Mengão para o Super Mundial de Clubes. Sem enrolação, vamos ao vídeo. Jorginho, gente, pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo, vou agradecer ao paparazzo rubro-negro que cedeu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente fina, Muito fina. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito, bem-vindo, Jorginho. E Caterine, E o nome da esposa dele. É isso. Bem-vindo, Jorginho e Caterine ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Venê? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa, e aí para ele conquistar de uma forma... A gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os Venê? melhores lugares do Rio de Janeiro para Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Muito levou um bem. restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade Show do Mumuzinho. né? Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói, chegou em Niterói. Ela foi, Venê. Eu não posso contar. Mumuzinho muito maior que Niterói. Eu não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao paparazzo e o craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá, volta lá. Cadê? Volta naquela lá imagem também? o craque Neto. Parece o craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um possível. Em cima da grade aqui, ó. O craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí. Tem como dar um zoom, Cris, no craque Neto? Beijo pra Igor que tá Cara, mas trabalhando com vou o te craque falar, Neto. Mas olha só, alegria chegada. Ficou elogio ao Jorginho pela forma como ele foi. Olha lá o craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer bem, isso. verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim, muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou, desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. E uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro. Não vai contar, porque Por quê, ele tem Venê? dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais. Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, Claro. mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso. O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora, basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Vernê aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentário, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje? Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá, e vamos deixar isso bem nítido Nosso, aqui. né? Faz o seguinte, Pedro, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou isso. menos isso. Mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho em primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular. Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson.
E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que naturalmente o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, pra mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid e fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, pra mim... quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem. Vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos lá. Ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa. E o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda. Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo e o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial. O Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial. Mas aí o tempo é extremamente curto. Porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí, se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar, independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação. Estamos falando de um jogador estrangeiro. Isso conta também. Então, a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então, é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa, eu tô doidinha. Ou você já falou este nome nesta cadeira de drone do Vasco da Gama? Sim, o Vasco já tentou a contratação dele. Foi esse ano? Foi ano passado. Ele teve uma passagem pelo CSKA, né, e também pelo River Plate. É um jogador que, para mim, ele não é ponta, ele é meia. Ele é meia ofensivo, ele pode fazer a função de ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, a pressão de jogar no Flamengo, tudo isso é diferente, mas o Flamengo faz um bom movimento no mercado, porque esse jogador, sim, tem totais condições de ser o reserva imediato ou até mesmo assumir a posição do Arrascaeta em algum momento. Muito bom. Fernandinha, uma curiosidade, tá? A Flá TT não é mole. Ela descobre tudo sobre a sua vida se ela quiser. A Flá TT é a torcida do Flamengo no Twitter. E eles descobriram um tweet de hoje, um analista do Flamengo que se chama Igor Santos. E Igor Santos publicou em 2020 sobre o Jorge Carrascal, dizendo o seguinte: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate. E desde essa época, esse analista acompanha, portanto, o Jorge Carrascal. Estamos falando de 5 anos atrás, ou seja, desde quando o jogador tinha 22 anos. E aí ele faz um monte de elogio ao Jorge Carrascal, ou seja, o analista conhece de perto esse jogador há muito tempo. Isso aí a gente vai destacar quem lá no X, né? Existem muitos meninos e meninas que fazem um trabalho muito bacana nesse scout de graça, porque eles não ganham nada para isso, né? E aí eles ficam lá mostrando, ô Vasco, contrata isso aqui, Botafogo.
Fluminense também. Tem vários nomes. Flamengo. Não, o mais curioso E que eles são acharam pessoas que agora. fazem um trabalho... Um tweet de hoje, que é um analista do Flamengo, sendo que 5 anos atrás esse cara, ninguém conhecia o Igor, que hoje é um baita. Então foi por aí, né? Exatamente. Foi por aí. Não é por E nada que 27 ele já subiu em 5 anos, já é um cara... 27 anos, ainda nem atingiu a plenitude ainda, né? Ainda pode mas crescer é o auge mais. Tá chegando, é perto do auge, É o auge né? físico, né? 27, então, assim, 28 certamente, como o Pedro falou, e o Benê vai agregar muito o Flamengo, um grande jogador, né? Galera, estou ansioso para ver a estreia de Jorginho com a camisa do Flamengo, ainda mais com o Super Mundial de Clubes chegando. Jorginho é um grande vencedor. Ele foi campeão da Champions League com o Chelsea, sendo eleito o melhor jogador da final. Foi campeão da Eurocopa com a seleção italiana e foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Em 2021, ano em que Lionel Messi foi eleito o vencedor da Bola de Ouro. Ele ainda está jogando em alto nível. O Arsenal da Inglaterra, que é o time que ele estava, eliminou o Real Madrid na Champions League desse ano, sem contar que o atleta estava disputando a Premier League também esse ano. Resumindo, ele está fisicamente muito bem e pode dar muitas alegrias ao clube mais querido do Brasil. A pergunta que não quer calar é: como o técnico Felipe Luiz vai escalar o meio de campo do Mengão? Quem sai para a entrada dele? Gerson, Nicolas de la Cruz e Eric Pulgar. Um deles vai ficar no banco. Fala comigo, nação. Quem deve sair para a entrada de Jorginho? Ou você acha que ele não deve chegar sendo titular logo de cara? Que ele deve ganhar a vaga naturalmente aos poucos? Essa é uma boa dor de cabeça que qualquer técnico gostaria de ter. E o Jorge Carrascal? Seria uma boa pro Mengão? Seria o jogador ideal para substituir a Arrascaeta? O garoto tem experiência, e assim como o Jorginho, ele também é vencedor. Carrascal foi campeão da Copa e do Campeonato Argentino, venceu também a Recopa Sul-Americana. Todos esses títulos foram ganhos vestindo a camisa do River Plate. A sua opinião é muito importante. Você acha que Jorge Carrascal vale o alto investimento do Flamengo? E a treta entre Neymar e o jornalista paparazzo rubro-negro ficou sabendo dessa? Clica no vídeo que está na sua tela para ficar por dentro dessa treta. Se você gostou da contratação de Jorginho pelo Mengão, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Um forte abraço, saudações rubro-negras, até a próxima.